Bom dia, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos louvar e glorificar o nosso bom Deus e vamos colocar em pé e vamos cantar o coro Quero Ser Fiel e vamos realmente fazer desta canção uma oração ao nosso Deus. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo, pois quando deste tudo por mim. Neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com o coração completo, pois quando deste tudo por mim. Oh, 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 total, porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo,
deste tudo, tudo por mim. Senhor, te louvamos, Senhor, por tu deste tudo por nós, Senhor Jesus. Obrigada por teres dado a tua vida por cada um de nós, mesmo não merecendo, mesmo não sendo merecedores do teu grande amor. Obrigada por toda a tua graça e por toda a tua misericórdia sobre nós, Pai. E obrigada, Pai, por nos teres também dado o Espírito Santo para nos aperfeiçoar, para nos santificar dia após dia, Senhor. E obrigada pelo privilégio de nos teres trazido até à tua casa. Obrigada por nos dar o privilégio de te louvar, de te exaltar, Pai. E oramos para que nós possamos, Senhor, nesta manhã nos aproximar mais e mais de ti. Que o teu nome possa ser glorificado nesta manhã e que cada um de nós possa realmente glorificar o teu santo nome. Obrigada por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Tu és Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Pois bem, então vamos nos voltar para a palavra do Senhor. E não sei se recordam, se é um exercício um pouco difícil. Certamente, qual foi o tema da nossa meditação na semana passada? Esperança. Ok, então já fico mais animado. Esperança. E nestas últimas semanas ou dias tem passado pela minha mente muitas vezes fruto e resultado daquilo que o Senhor no fundo quer, e nós muitas vezes nem nos apercebemos, temas sobre os quais eu depois vou indagar e dizer assim, mas eu nunca aprofundei este tema. E um deles é este da plenitude. Vamos primeiro ler o Salmo 24, embora também no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16 e os versículos 7 até ao versículo 30, relata, ou é no fundo um salmo de Davi, quando a arca foi trazida de novo para Jerusalém. E Davi, como sabemos, tinha o seu coração desejoso de louvar o Senhor. E ele entoa este cântico. Mas ele era tão extenso que eu quis poupar-vos. Mas fica o incentivo em 1 de Crônicas, não tem a ver com o Salmo que vamos ler, mas 1 de Crônicas, capítulo 16, dos versículos 7 até ao versículo 36. O Salmo 24 é mais pequenino, mas também começa precisamente com estas palavras. Eu vou pedir a um voluntário para ler. Eu vou pedir então só ao irmão para usar um micro. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no teu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Obrigado, irmão. Vamos orar. Ó Senhor, queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão por podermos estar na Tua presença para Te louvar e para Te adorar. E também para meditarmos na Tua Palavra. E pedimos-Te, Senhor, que este tempo possa ser para a honra e glória do Teu nome e bênção nossa, no nome de Jesus. Amém. Então, a tradução ou a versão é ligeiramente diferente e usa algumas palavras em lugar de outras, naturalmente com o mesmo significado. Mas logo no primeiro versículo, na tradução que eu uso, dizia precisamente isto. Então, eu agora não o tenho aqui aberto, mas... Eu tenho, Vitor, já está. Então. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Okay. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo pertence a Deus. E quantas vezes não é difícil, quando ouvimos as notícias, vermos determinados líderes
quase que era desnecessário dizer quais, que se reúnem numa cimeira no Alasca, deve ser para terem as ideias frescas, e como se tudo fosse deles, como se eles decidissem as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer que também nós estamos nas mãos deste Criador, deste Autor e sustentador de todas as coisas. Mas, como eu gosto sempre de encontrar ou de definir, não sei porquê, em vez de apagar Sandy, de definir esta palavra, uma palavra de certa maneira tão larga em significado, plenitude. Diz-nos que é um nome feminino, pronto, tudo bem, não vem daí mal ao mundo, estado do que se acha completo, inteiro, cheio. Portanto, este é um dos significados de plenitude. E muitas vezes nós podemos usá-lo em vários sentidos. Quando estamos plenos de alegria, plenos de regozijo, às vezes plenos de comida também. Portanto, outras vezes podemos estar plenos de dor, de sofrimento. É uma palavra bastante recheada de significados. É também, ao mesmo tempo, superabundância, grandeza. Já abordei alguns significados desta plenitude, neste âmbito também. Uso legal. Aí agora se calhar tenho que ir ali para a Telma. Embora eu possa te explicar o que é isto, plenitude relacionada com o uso legal. Sim, ou que, de acordo com as leis, ou que aquela pessoa está na plenitude dos seus direitos. Dos seus direitos. Portanto, dos seus deveres também. Não é? Porque não há direitos sem deveres. Muitas vezes só gostamos do lado da moeda e não do outro lado. Mas, então, uso legal tem a ver também neste âmbito. Depois, então, eu fiz um resumo, ainda que muito sintético, das vezes que aparece esta palavra, de acordo com as traduções ou com as versões, como muitas vezes já vimos, há outros sinónimos para a mesma palavra. No Antigo Testamento, ou no Velho Testamento, aparece 15 vezes. 2 no Pentateuco, uma nos chamados livros históricos que eu referi, Primeira de Crónicas, outra também no livro de Jó, e 5 nos Salmos, dos quais lemos o Salmo 24, mas há outros mais que falam acerca da plenitude. E 6 nos profetas, particularmente nos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequias, portanto são os profetas que utilizam esta palavra plenitude, normalmente atribuída a Deus e à sua grandeza, grandiosidade e à sua gestão de todas as coisas. Todas as coisas estão nas suas mãos. No Novo Testamento aparecem 3 vezes, uma no Evangelho de João e 12 nas cartas do apóstolo Paulo. Plenitude, se podemos sintetizar, e talvez é difícil resumir, é o desejo de todo o ser humano. Todo o ser humano tem este desejo no seu coração. E para alcançar, existe então um percurso a ser seguido. E vamos tentar ver esse percurso a ser seguido. Em primeiro, então, a plenitude de Deus revelada na criação. Esta é talvez, eu depois destaquei alguns dos versículos, particularmente ali a amarelo,
para nós podermos perceber. No Salmo 24, versículo 1, foi o salmo base do início da nossa meditação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 26, mais uma vez, poderíamos dizer que Paulo está a citar, como ele faz muitas vezes, não é? E como nós devíamos fazer muitas vezes, a citar as Escrituras. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Quão bom seria que não só os líderes mundiais, os líderes nacionais, os líderes locais, nós próprios encaixássemos isto, que tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Depois, então, em segundo lugar, a plenitude de Deus revelada em Cristo. E, mais uma vez, eu suporto aquilo que estou a afirmar baseado nos versículos da palavra de Deus. E bem sei, dizia Paulo aos Romanos, que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. A plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Paulo tinha um desejo no seu coração, um desejo que não só um apóstolo, um evangelista, um pastor, o crente em geral, deve ter no seu coração. É revelar, manifestar esta plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E qual é a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo? A plenitude da bênção do Evangelho de Cristo é a salvação. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Todos venham a desfrutar desta plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Depois, em João capítulo 1 e versículo 16, lembram-se que eu referi que no Novo Testamento uma das citações era em João, no Evangelho de João, neste caso concreto, que nos diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Todos nós recebemos da sua plenitude. E eu não consigo falar do capítulo 1 de João ou do Evangelho de João sem referir o início de todas as coisas. E como é que João começa este Evangelho? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele está a falar acerca de quem? Está a falar acerca de Jesus. Ele é o Verbo. Porque depois nos diz, e tenho certamente esse versículo no slide a seguir, não o quis encher para não ficar muita letra, muita sopa de letras, não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Facilmente nós poderíamos dizer, e vimos a sua plenitude. Vimos a sua glória, vimos a sua plenitude, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque diz Paulo, agora na carta aos Colossenses, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. E este nele está-se a referir a Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Por isso, quase sempre dizemos isto, eu gosto de afirmar isto,
Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque nele, ainda que no seu corpo físico, porque ele se fez carne e habitou entre nós, ele deixou a glória, mas nele continuou a habitar toda a plenitude da sua divindade. Ele não deixou de ser Deus quando se fez homem. E agora está na presença do Pai, fisicamente, porque ressuscitou e está vivo por toda a eternidade. Então a plenitude de Deus revelada em Cristo. Em terceiro lugar, a plenitude de Deus revelada no Espírito. Porque Deus não está dividido. Deus é um, ainda que subsistindo na forma de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Podemos ver a plenitude no Pai, podemos ver a plenitude no Filho, podemos ver essa plenitude no Espírito. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 9, manifesta isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Estou a ler bem, não é? Para que sejais cheios de quê? Da plenitude de Deus. Para que sejais cheios da plenitude de Deus. Como é que nós somos cheios da plenitude de Deus? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e quando o seu Espírito vem habitar em nós. Somos selados. Eu gosto muito deste versículo e deste termo. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. E quando falo nisto, muitas vezes vem ao meu pensamento, e quantas vezes o fiz, quando comecei como paquete, ou seja, como estagiário no escritório, ainda existia no tempo as cartas lacradas, que acredito que ainda hoje se utilizem, particularmente talvez a nível jurídico. As cartas eram seladas, com vários lacres. O lacre é para quem não sabe, é então uma substância que é queimada e derrete. E depois pinga no sítio onde fica, leva pode levar ou não, mas leva normalmente um sinete, um selo que fica marcado no lacre. E o lacre é quase como uma cera, portanto. Mas depois o que é que acontece? Se alguém tentar abrir aquela carta, vai partir o lacre. Quer dizer que a carta foi violada. Não é? Portanto, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5 e versículo 18. Mas enchei-vos do Espírito. A plenitude do Espírito. Efésios é de todas as cartas do apóstolo Paulo, onde este tema da plenitude está mais notório, mais enfatizado. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que toda a plenitude de Deus habita em vós? Pela presença nas vossas vidas do Espírito Santo? Então, a plenitude de Deus revelada no Espírito. Não sei se concordam comigo, mas também deixem que vos diga que não me interessa se concordam comigo. O que interessa é aquilo que a palavra de Deus diz. E ela não deixa mentir. Quarto, a plenitude de Deus revelada na Igreja. Vamos lá recapitular até agora a plenitude de Deus revelada na palavra, a plenitude de Deus
revelada, vamos lá recapitular, revelada em Cristo, a plenitude de Deus revelada no Espírito e agora a plenitude de Deus revelada na Igreja. Como? Sujeitai-vos, que Cristo sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas, ou que Deus, aliás, sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A Igreja é, no fundo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isto, ao mesmo tempo, traz-nos uma certa dose de responsabilidade. Fazermos parte da Igreja é fazermos parte da plenitude do corpo de Cristo. Fazer parte da Igreja não é virmos ao domingo às 9, ou às 10, ou às 11, ou até termos aquela reuniãozinha Zoom, que temos pena de não termos mais quórum, não é? Mas graças a Deus por aqueles que estão, porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estão reunidos, em seu nome Ele está no nosso meio. E naturalmente que naquela altura não diz se é via Zoom, se é via telemóvel, se é via presencial, é estarmos juntos em comunhão. A plenitude revelada na Igreja. Portanto, mais um versículo. E este outro está, mais uma vez, em Colossenses. Portanto, como eu referi, e optei por escolher mais os textos do Novo Testamento, como é óbvio, para abordar este tema. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ainda consultei uma ou outra tradução e considerei que esta era aquela que, na minha ótica, melhor definia este aspecto da plenitude na Igreja. O desejo do Senhor é para que os seus corações, os corações de cada um de nós, sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Naturalmente que podem imaginar o que é que isto provocou em mim quando li a plenitude da inteligência. Pensei na inteligência artificial, que está tão na moda. Então, mas antes da inteligência artificial, não é? Há uma inteligência espiritual. Até nisto o Senhor vai à frente. Há muitos milénios, não é? Portanto, para que sejais enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. E este mistério, Paulo usa muitas vezes esta expressão, este mistério é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. E plenitude, uma palavra que eu nunca tinha valorizado muito ou me debruçado sobre ela, mas é uma palavra tão importante, tão significativa. Eu nem sequer vou
citar a razão por a qual este tema veio de repente aos meus olhos e ao meu pensamento, mas muitas vezes até através dos órgãos da comunicação social são usadas palavras que têm um significado riquíssimo e profundo, como é este da plenitude. Então, conclusão, é sempre bom. A plenitude na Igreja revela-se quando a Igreja, como corpo de Cristo, é o local onde a plenitude de Deus é mantida e se revela. Não estou a... se manifesta e se revela. Portanto, ou seja, é na Igreja, e a Igreja somos todos nós, não é esta casa, somos nós, o corpo de Cristo. A plenitude na Igreja revela-se então quando a Igreja local revela e manifesta esta plenitude de Deus. Essa plenitude se manifesta tanto na vida espiritual como na vida espiritual de todos os crentes, quanto também na vida diária, quanto em situações que a Igreja no mundo enfrenta. A Igreja deve ser a plenitude da manifestação de Deus em nós. Então, plenitude. Quando nos lembrarmos deste termo, ou quando o lermos na palavra de Deus, possamos pensar realmente na grandiosidade do plano de Deus, na forma como Ele tem o desejo de se manifestar e de se revelar e de viver em nós essa sua plenitude. Mas para que isso aconteça, naturalmente, é necessário nós darmos espaço e lugar, o lugar que é devido ao nosso Deus, o lugar de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Como Paulo dizia, e de certa forma já tenho citado várias vezes este versículo, aliás, peço desculpa, João Batista dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que a sua plenitude seja real nas nossas vidas, para que ele possa ser honrado e possa ser glorificado, como é o seu desejo. Ó Senhor, mais uma vez agradecemos por este tempo passado em roda da tua palavra, pensando, Senhor, acerca de conceitos e de termos que através dela, Senhor, tu nos desafias. E tu desejas, Senhor, que nós possamos desfrutar dessa plenitude, porque muitas vezes estamos somente a usar migalhas da tua glória nas nossas vidas, não deixando realmente que a tua plenitude seja real em nós. Sê, Senhor, realmente, Senhor, pleno de poder e de glória na vida de cada um dos teus filhos e na vida da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar o coro, ser agradecido. Agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre tudo és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei comigo e juntos, exaltemos o seu nome. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Irmãos, e neste momento vamos recolher os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. E conforme a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor. Ó Senhor, neste momento queremos te dar graças, Senhor, mais uma vez por toda a tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Queremos especialmente neste momento agradecer pelos dízimos e ofertas que foram dados à tua casa e pedimos, Senhor, mais uma vez para que continues, Senhor, a abençoar a tua casa através destas ofertas, através dos dízimos e que, sobretudo, que o teu nome possa ser glorificado através de cada um deles, Senhor. Obrigada mais uma vez por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. E nós temos durante esta semana tido
algumas situações em que temos visto Deus operar. A Ana fez a sua biópsia, graças a Deus correu muito, muito bem. Louvamos o Senhor por isso. Depois disso ela tem se esforçado um pouco mais, e especialmente por causa da mãe, e estamos quase a descobrir que eu acho que isto é stress, porque tivemos um percalço em Aveiro, e a Ana, nós em Aveiro e ela de cá, e estava-nos a tentar fazer com que o nosso carro elétrico fosse carregado, porque senão não saíamos de lá, e foram 4 horas se calhar, e foi muito stress. Ela ontem estava um pouco inchada, mas Deus vai ajudá-la, e com algumas dores, mas graças a Deus tudo correu bem. Daqui a 2, 3 semanas teremos o resultado. Também a Tatiana e a Osana, a família Brás, ontem estivemos com eles, e graças a Deus, Deus está operando naquela família. Deus deu um trabalho à Tatiana. A Tatiana precisava de um contrato, e graças a Deus, Deus deu-lhe um trabalho. A Renata mandou carradas de anúncios para trabalhos, e ela conseguiu um desses trabalhos. Por isso vamos orar para que o contrato seja feito o mais rápido possível, para que a própria Tatiana consiga aguentar o seu trabalho também, para poder ter toda a sua situação legalizada. Damos graças a Deus também pelas famílias da nossa igreja, e ficamos muito felizes porque sabemos que Deus está a operar em cada uma das famílias. Eu queria tentar não me esquecer de alguns dos anúncios, mas acho que já me estou a esquecer de alguns deles. Entretanto, temos aqui 3 caras muito sorridentes. E estas 3 caras muito sorridentes são do Garb, da Truz e da Rolly. E como podem ver, a Truz foi operada ao seu nariz. E o buraco mesmo que teve que ser feito é muito profundo. Tem 1,5 cm de profundidade, 1,5 cm de largura, 1,5 cm de altura. Aparentemente parece que não se nota, mas primeiramente eles tiraram o que pensavam que estava totalmente tirado. As células cancerígenas foram para fazer um exame e ainda havia células cancerígenas, voltaram a abrir e tiraram tudo. Graças a Deus ela está limpa. E então agora tem algumas dificuldades, que é, não pode pôr os óculos em cima, porque foi tirada a pele do seu olho da parte esquerda para cobrir toda aquela parte que estava a descoberto. Portanto, vamos continuar a orar por ela. Amanhã ela vai tirar os pontos do seu nariz, e continuemos a orar para que o Senhor possa fazer a sua obra na vida dela. Os irmãos também sabem que temos orado, e agora eu vou pedir aos meus ajudantes, está bem? Os irmãos sabem que temos orado pela nossa neta, não é? E ela vai nos deixar por algum tempo, e assim será. E ela está quase pronta. O dia vai ser amanhã. Nós iremos às 8h20 da manhã para a Holanda. Mas ela é uma pessoa muito especial. Eu pensei assim: eu não estou habituada a fazer nada para a família. Os irmãos devem já ter percebido isso. A Ana não teve o chá do bebê na igreja. A Ana não teve a festa da Bíblia Branca na igreja. Houve muitas coisas assim que nós fazemos aos outros e não fazemos à nossa família, porque não nos sentimos assim muito bem. Mas desta vez eu pensei: não, a igreja orou e então isso vai acontecer. Lamento, a Marta não conseguiu vir. A Marta não conseguiu, ela ia chorar o tempo todo e ela não conseguia. Mas a Yara, além de estar junta com todos nós que temos orado por ela, tem um grupo de amigos espetaculares. E eles começaram por vir na sexta-feira.
Depois de sexta, ficaram para sábado. E depois de sábado, acho que, como devem perceber, ficaram para domingo. Só um deles é que teve que ir embora. E como eu sei que a Yara não ia gostar, são jovens, e a Yara não ia gostar de ficar aqui sentada à frente, não é? Eu pensei, jovens, amigos da Yara, todos para a frente, todos sentados no chão, lá, vocês sabem que têm que trazer a Yara a reboque, todos sentados no chão, vá, primos também, todos sentados no chão, vá, ponham-se aqui sentados à vontade, porque não vos querem em pé, coitados de vocês, Ana, fica. Vá, mais para ali, filho, mais para ali. Boa. É um grupo lindo, não é? Lindo demais. Vamos fazer assim, vamos pôr a Yara, trocar aqui, que é para ela ficar ao pé da Joana e da Ana, e tu trocas com ela, está bem? Tá. Ajuda, porque eu não consigo ver daqui. Como é que está? Está bem assim? Querem fazer roda? Yara, estes são alguns dos teus amigos, não é? Alguns dos teus amigos. A mãe não conseguiu vir por causa de emocionalmente não aguentava. Mas estes são aqueles que estiveram desde sexta com ela, não é? Agora, isto passou para o Garbe e para a Truz. Peço desculpa. A vovó vai tentar cantar esta música para ti. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar e habitarei tranquilo nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com eterna devoção, e habitarei tranquilo nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
E ora, este salmo é o Salmo 23, e tu o conheces. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao ires para a Holanda, vais ter lá muitos colegas, mas vais ter muita gente aqui a orar por ti. Agora, eu vou tentar, porque ele não estava a passar há pouco. Se não passar, os próximos vão entrar, está bem? Temos aqui algumas fotos da Yara. Temos aqui algumas mais recentes e temos aqui algumas mais antigas. Este é um pouquinho da história da Yara. E nós louvamos, como aquela placazinha diz, gratidão a Deus. Foi a nossa primeira neta a nascer, é a nossa primeira neta a sair do ninho, é a primeira de muitos, certo? E é alguém muito, muito especial. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como um rio a tua graça flui, está em tuas mãos, segura em teus braços o aflito está. Não há como tu, não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como o rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos, segura em teus braços o aflito está. Não há como tu. Vamos juntar todos para cantar o final. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu.
os que acabaram de cantar podem sentar. E porquê? Ou podem fazer companhia, porque é por pouco tempo. E porquê esta música? Esta música foi a música que toda a vida tocou a Yara, e ela sempre dizia: vovó, eu gosto tanto da música do passarinho. E então, lá ficou o passarinho. Lá ficou o passarinho. Nós não podemos dar nada à Yara melhor do que este cartão, que depois, no final, eu vou pedir para alguns que quiserem, os que ainda não fizeram, é para a Yara. Que os que não assinaram ainda possam assinar. E ele tem o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é dinheiro que nós podemos dar à Yara, porque dá jeito também, para levar. Não é apenas dinheiro. Não é apenas os nossos beijinhos e o nosso carinho e as nossas mensagens do WhatsApp. Não são apenas as nossas orações, mas também é a palavra do Senhor acima de tudo, que nós damos para ela. E o nosso desejo, Yara, é que tu sejas muito feliz. Nós vamos ficar aqui a orar por ti. Vês que a vovó está a tentar ser muito forte, não é? Nós vamos ficar a orar por ti. E lembra-te que o Salmo 23, quando diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é preciso andarmos como os trapezistas andam naquele fio e quase que vão cair. Não é preciso isso. E ainda que tu sintas que ali naquele momento tu não consegues, é aí que Deus vai entrar em cena. Está bem? É aí que Deus vai entrar em cena. E Deus vai ser contigo. Deus vai antes de ti. Deus vai chegar àquele autocarro antes de ti. Deus vai chegar à Holanda antes de ti. Deus vai entrar naquela faculdade antes de ti. E hoje nós queremos orar por ti. Não vou pedir ao vovô, porque o vovô não vai conseguir orar. Eu vou pedir à Merrei, se faz favor, para vir à frente. E uma das pessoas que tem orado muito por ti e se preocupa muito contigo também é o irmão Fernando. Por isso eu vou pedir ao irmão Fernando para vir à frente. E ambos vão orar por ti. Está bem? Senhor nosso Deus, te agradecemos muito porque tu és o Senhor da vida. Não há ninguém como tu. Tu cuidas de cada um de nós como se fôssemos a tua única preocupação. E neste momento queremos pedir, Senhor, que a Yara possa realmente experimentar esse o teu cuidado e amor na sua vida, e especialmente durante essa transição. Nós sabemos que não é fácil dizer adeus aos seus amados, mas tu vais com ela e tu vais lhe dar novos amigos, uma nova igreja, novos crentes que cuidam dela, que a acompanham na sua vida. E é por isso que nós pedimos, Senhor, que tu abres o caminho para ela, que tu prepares tudo, e nós confiamos que tu já tens tudo à espera dela. Por isso a queremos abençoar em teu nome. Amém. Senhor nosso Deus e Pai querido, aqui estamos, Senhor, como teus filhos, Pai, para dar graças por tudo, Senhor. E agora principalmente por este culto que te foi endereçado, Pai. Tenhas chegado até o teu trono de glória e tu tenhas recebido nas tuas narinas com um cheiro suave, incenso suave, Pai. Estamos neste momento aqui, Senhor, a interceder pela tua filha, Senhor, Yara, que se vai deslocar, Senhor, para a Holanda, Pai. Mas ela não vai sozinha, porque tu vais à frente dela. És tu quem a sustentas e vais continuar sustentando, Senhor. Assim como tu guiaste um povo no deserto durante 40 anos e nunca lhes faltou nada. O maná caía do céu e nunca se incharam os seus pés. Assim vais fazer com ela, Senhor. Quando ela estiver fraca, então tu serás forte dentro dela. Cristo nela será a fortaleza dela. E queremos, Senhor, que tudo irá correr bem, o seu curso irá ser concluído
dentro da normalidade e ela sairá dali já uma profissional, Senhor. Mas acima de tudo, com Cristo no seu coração, como está escrito. Que Cristo seja arraigado no nosso coração, estarmos arraigados e infundados em amor para compreender qual a plenitude do amor de Cristo em nós, Senhor. Porque Cristo em nós é a esperança de glória. Guia a tua serva, Senhor, livra-a de todo o mal, Pai. E, Senhor, nunca lhe falte nada, Senhor, meu Deus. Tu és quem supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Por isso a entregamos nas tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu nome, assim seja. Amém. Obrigada pela companhia que fizeram à Yara, porque eu sei que vocês eram as pessoas que ainda estavam aqui, que ela não queria esquecer, que ela não queria mesmo esquecer. E estiveram até, se calhar até alguns estão a pensar ir com ela até amanhã, não é? A levá-la, não sei. Amorrei, eu gostaria, antes de nós terminarmos com a última música, a chamá-la, por favor. Eu só queria convidar a todos os irmãos da igreja, com os vossos familiares, no próximo sábado, quem puder, vamos fazer um churrasco internacional. A maneira da igreja, cada um traz o seu prato, de preferência algo do seu país, e para partilhar com todos. E vamos ter o churrasco ligado, então quem quer ainda grelhar umas salsichas alemãs ou carne, seja o que for, e também o pimento. Então, todos bem-vindos. Eu peço que até quinta-feira me avisem com quantas pessoas é que vêm, para eu preparar o espaço a todos. Onde? Na Lourinhã. Eu depois mando o endereço e mando também o convite novamente pelo grupo do WhatsApp. Obrigada. Mandem um cheirinho só para lá, para nós, está bem? Mandem um cheirinho só para lá. Estamos mesmo a terminar o nosso culto. E não havia melhor, André, eu mudei só aqui este bocadinho, está bem? Não havia melhor do que nós cantarmos esta música. Se o trovão e o mar serem fortes demais, e sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei porque eu sou Deus. E nós sabemos que Deus é Deus. Por isso vou convidar a todos a ficarem de pé e vamos então cantar esta música, Descansarei, pois sei que com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, a nossa vida vem em tantas coisas, muitas vezes. Coisas que nós nem sequer conseguimos entender. Coisas que nós nem sequer conseguimos explicar. Coisas que nos deitam abaixo. Mas nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Tu estás ao nosso lado, Senhor, e nós te agradecemos porque realmente Tu és Deus. Tu és Deus. Louvamos o Teu nome porque Tu és Deus. Aquietai-vos, diz Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Antes de o pastor vir para terminar o culto com oração, há duas coisas. Primeiro, a Sara não está hoje conosco, ela não está muito bem ou nada bem de saúde e ela vai ao hospital.
Por isso, continuemos a orar pela Sara. E depois, como temos 2 visitas e como normalmente nós lembramos e gostamos de presentear as nossas visitas, eu pedia à Renata para então dar um presente aos nossos 2 visitantes, ao Rubem e à Joana. Então, nós deixamos um presente sempre convosco. É uma alegria para nós vocês estarem connosco. É a primeira vez que vocês estão. Quando alguém está pela primeira vez connosco, nós entregamos um presentinho com todo o carinho da nossa igreja. E a nossa igreja diz: bem-vindos, bem-vindos. Ficamos muito felizes. Por isso, a Renata está quase a chegar com os presentinhos. O Rubem, camisola verde, e a Joana, de camisola cor-de-rosa. Faz favor. Obrigado. Vamos então de novo ficar de pé para terminarmos com uma palavra de oração. Os motivos são mais que conhecidos e não vamos deixar de o fazer diariamente. Lembrando as palavras de Diana quando foi ao templo, disse: por este menino orava eu, por esta menina oramos nós. Há 18 anos que ainda não fez, mas antes que ela tivesse nascido já orávamos por ela e vamos continuar a fazê-lo. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por podermos estar reunidos em Teu nome, com o propósito, Senhor, de Te adorar, de Te louvar e de Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tens derramado sobre a Tua Igreja e sobre cada um de nós em particular, sobre cada uma das famílias também pelas quais não nos cansamos de orar. Estamos certos e seguros, Senhor, que Tu irás fazer melhor do que aquilo que nós sabemos pedir. Queremos pedir, continuar a pedir pela Yara neste novo projeto, na viagem que ela e a avó irão fazer até lá à Holanda. Tu dirijas todas as coisas e que tudo, Senhor, possa ser feito para a honra e glória do Teu nome e bênção nossa. Pois é no nome de Jesus, o Teu amado Filho, que nós tudo pedimos e tudo Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possam ser com todos nós. Amém.